meus irmãos e irmãs, estamos aqui para seguir adiante no mês dedicado a Santa Ana, hoje 19º dia do mês, e queremos acolher a você que tem rezado conosco este momento tão bonito, de meditação e também de oração sobre a luz do coração de Ana e Joaquim, e a partir da história da salvação do povo de Deus, meditar a nossa história da salvação que Deus quer operar na nossa vida. Por isso, sejam muito bem-vindos a mais este dia. Nesta segunda-feira, 13 de julho, queremos viver mais um dia do mês dedicado a Ana e Joaquim. Iniciemos, portanto, o nosso momento dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, pela fé, pedir que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude a experimentar o que Deus tem para nós neste dia. Rezemos juntos. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar e o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respirai em mim para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. E então, imbuídos deste Espírito Santo, que nós iremos meditar neste 19º dia do mês, dedicado a Ana, com o seguinte tema: da pobreza à posse, aliança e espera confiante. E para que essa reflexão seja mais profunda, nós chamaremos o capítulo 13 do Gênesis, mais uma vez o capítulo inteiro de um dos livros bíblicos, para que, a partir do contexto, a reflexão nos ajude a rezar neste momento. Então tomemos a Bíblia, aqueles que podem, no capítulo 13 do livro do Gênesis. Leitura do livro do Gênesis. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló com ele, subiu ao Neguebe. Abraão era muito rico de rebanhos, de prata e de ouro. Seus acampamentos conduziram-no de Neguebe até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construíra o altar, e lá Abraão invocou o nome de Yahvé. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum. Tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os rebanhos de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Abrão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada antes que Yahvé destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Yahvé, como a terra do Egito até Segó. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente. Assim eles se separaram um do outro. Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Yahvé. Yahvé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha,
do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porque eu a darei a ti. Com suas tendas, Abrão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar a Yahvé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, neste tempo, que a gente está meditando a história da salvação, existem alguns aspectos que nós somos chamados a voltar um pouquinho a nossa atenção para que, convertidos, nós possamos compreender que a salvação não é somente uma ação de Deus que vem de fora para dentro e nisso se finda. Mas a salvação de Deus é um movimento de Deus para conosco, mas chegando em nós, nos afetando, provoca em nós atitudes, e estas atitudes sinalizam que a salvação de Deus está acontecendo. O que nós escutamos agora para que nós entendamos que o que Deus nos convida a viver uma conversão para poder abarcar a sua salvação é justamente um caminho para tomar posse dessa graça, mas só tomamos posse quando nós vivemos a dimensão da pobreza. E que pobreza é essa? A pobreza não significa ausência das coisas, mas sim a pobreza que Deus pede de nós é a pobreza daquilo que faz com que nós nos sintamos ricos e distantes de Deus. Somente os pobres de espírito, e aí se a gente for no texto das bem-aventuranças, nós entenderemos isso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. É nesse sentido que nós precisamos entender o que aconteceu com Abrão e o que Deus quer realizar em nós. Abraão só pôde tomar posse da terra prometida, ele só pôde tomar posse da graça de Deus em sua vida, se ele teve que passar, na verdade, pela experiência de se sentir-se pobre, distante de tudo aquilo que ele tinha, que era um amontoado de coisas que lhe dava segurança e, porém, o afastava da presença de Deus. Deus provoca em Abraão uma conversão diante disso, que é para que ele, Yahvé, seja a única riqueza da sua vida, de tal maneira que Abraão voltasse a sua atenção somente para Yahvé e não para aquilo que lhe dava segurança. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos experimentar Deus de uma maneira concreta em nossas vidas, justamente por isso. Porque existem muitas coisas que significam riquezas para nós, repito, não numa dimensão material, e sim numa dimensão espiritual, e faz com que a gente não tome posse da graça de Deus, que deve ser a única riqueza das nossas vidas. Se a gente olha para todos os santos que nos precederam no caminho da santidade, nós entenderemos isso de uma maneira muito clara. Por que eles abdicaram de todas as coisas para que tivessem a Deus? Porque eles descobriam que só poderia tomar posse de Deus, só poderia tomar posse da salvação que vem de Deus, se eles de fato experimentassem a Deus como a única riqueza das suas vidas. Por isso, todo o restante era secundário. E é interessante que no relato que nós ouvimos, o grande teor que vai gerar a separação de Abrão e Ló é justamente as posses. E quantas das vezes nós nos afastamos do caminho da salvação porque nós temos medo de abandonar as coisas que nos afastam de Deus. Quantas das vezes, de uma maneira inconsciente inclusive, a gente prefere as outras riquezas do que o próprio Deus. E não é simplesmente por uma dimensão de valor, mas é porque a gente tem medo de perder a segurança. E aqui vem a grande questão. Quando nós experimentamos Deus como a única segurança de nossa vida, a gente se lança em qualquer realidade sem medo, porque sabe que Deus estará conosco.
E é com esta reflexão que eu gostaria de provocar você nesse 19º dia do mês dedicado a Santana a se perguntar. Nós já passamos por muitas reflexões a respeito da salvação que operou na história do povo de Deus, o projeto de salvação de Deus para eles e que agora chega até nós. Diante dessa compreensão muito clara do que essa salvação para nós, o que é que nos prende ainda para que essa salvação não comece a operar de uma maneira concreta na minha vida? Quais as riquezas, quais as situações, os pensamentos, os vícios, as realidades que nos prendem e nos afastam de ver concretamente o que é que Deus está querendo de nós? Se Abraão tivesse apegado aos bois, aos rebanhos, às tendas, às tantas coisas que ele tinha, ele não teria tomado posse da grandiosidade da terra que Deus tinha preparado para ele. Porque Deus, é interessante a pedagogia de Deus. Deus só permitiu Abraão entrar na terra prometida se ele se desfizesse das coisas. E assim acontece conosco. Deus só permite que a gente toque materialmente, concretamente, no seu projeto de salvação, quando a gente, por um ato de ousadia, abandona as coisas para dizer: estou aqui, livre, despido, então, Senhor, agora eu vou experimentar somente a sua graça. E repito, não se trata de abandonar os bens que a gente tem, casa, etc. Mas abandonar aquilo que eu carrego dentro da minha vida, que pode ser um bem que às vezes pesa na minha história, por uma dimensão de apego, por uma questão de afetividade, ou simplesmente pensamentos, dimensões afetivas que nos ocupam, nos prendem, e a gente só vai poder experimentar a salvação, a terra prometida que Deus tem para nós, se a gente se despir de tudo isso. O que é que, no exame de consciência muito sério, muito profundo, a gente sabe que precisa abandonar para que esse projeto de Deus aconteça nas nossas vidas. Minha gente, quando a gente olha para esse casal, Ana e Joaquim, a gente entende concretamente que eles, logo que voltaram, que o povo voltou do exílio, eles já não tinham mais nada. O único tesouro que eles tinham era somente a Torá. Por isso que Ana sempre aparece com a Torá ensinando para sua filha Maria. Porque o templo estava destruído, já não tinha mais referência religiosa. O único tesouro era a Torá, ou seja, o contato direto com Deus. E isto lhe era suficiente para que Ana dissesse: eu sou rica em Deus, porque eu tenho tudo aquilo que eu preciso, Deus. E é diante disso que a gente hoje, neste dia, olha para eles e pede: Ana e Joaquim, me ensine a saber identificar as riquezas que me afastam de Deus para poder experimentar a única riqueza que realiza a minha vida, que é o próprio Deus. Essa riqueza que é Deus, Ele hoje está nos chamando a tomar posse. Ele está dizendo: está aqui, eu sou o tesouro, tome posse. Mas a gente só pode tomar posse disso se a gente abandona as outras riquezas. É como se dissesse assim: no banco da nossa existência existe um limite. E Deus ocupa esse limite por completo. Portanto, se tiver R$1 de valor afetivo, R$1 de vício, R$1 de qualquer uma outra coisa, de qualquer um outro apego, a gente não consegue tomar posse de Deus, porque Deus ocupa o lugar todo. A gente vai sempre ficar mendigando pedaços de Deus quando Deus quer ser o nosso tudo. Portanto, não tenhamos medo de dizer a Deus: Senhor, eu quero tomar posse de tudo aquilo que o Senhor é para mim, da terra prometida que o Senhor significa na minha vida, da aliança que o Senhor realizou na minha história e que a partir de agora eu não quero mais viver de uma maneira incompleta, mas sim totalmente incondicional. Nesse sentido, vamos juntos pedir, através das invocações, que Ana e Joaquim nos apresentem os melhores caminhos, mas também que nessa segunda-feira, Ana e Joaquim possa volver o olhar para você que tem rezado este mês, por aquela prece que você tem implorado, por aquela graça que você deseja receber,
E é nesta confiança que nós iremos dizer juntos. Santana e Joaquim, no exemplo de santos, doaram a filha ao santo dos santos. À luz do candelabro, a menina vivia, guiada por mestres de noite e de dia. Ó Santana, nossa mãe, sê do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Ó Santana, mestra, cheia de pureza, vosso ensinamento nos dá mais grandeza. Como professora segura e fiel, com a escritura nos levais ao céu. Ó Santana, nossa mãe, sede do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. Nós queremos de dia e de noite os ensinamentos que deste a Maria. No templo sagrado estudou a lei, doutrinou Jesus, o divino Rei. Ó Santana, nossa mãe, sede do céu a nossa guia, trazei paz às nossas almas, por Jesus e por Maria. E é olhando para este casal e para sua filha, Maria Santíssima, que nós iremos com o coração confiantes de filhos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E concluindo o nosso momento de oração, rezemos juntos a oração conclusiva. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo. Seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiantes nós os pedimos por esta nossa família. Alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais deste lar, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e os sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes. No Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco, dando início a esta semana, nesta segunda-feira, com este momento de oração. Talvez você tenha rezado ele durante o dia ou à noite, como muita gente tem feito antes de dormir, mas nutrido desta esperança que a graça de Deus te sustente nesta semana diante de todos os desafios. Obrigado mais uma vez. E ainda dá tempo de compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que se sentiria bem ouvir essa reflexão. Ajude a alimentar a vida daqueles que precisam, que seria um alento poder rezar conosco este momento. E fazendo isso você está sendo um canal da graça de Deus para eles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Ana e Joaquim, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre as suas intenções, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.